Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. É uma alegria, uma honra chegar aí até o teu lar, tua casa, através da internet, do WhatsApp, e vocês comigo aqui ao vivo. Que bênção, irmãos, uma alegria a gente estar juntos. Tema dessa mensagem: Evangelho e Justiça. Hoje a gente vai falar de justiça. Temos advogados aqui, né? Homens e mulheres da lei. Vamos falar de justiça. O subtema, eu gostaria que você falasse para quem está do lado: Evangelho é agradar a Deus. É isso aí mesmo. Vamos para a leitura. Provérbios 21, capítulo 21, verso 3. Enquanto você vai abrindo, eu só vou deixar aqui para os irmãos do YouTube nosso site www.metodistalivre.org. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, eu já faço um desafio de você aí se inscrever no nosso canal e aproveita também, depois compartilha esse vídeo. De repente essa mensagem de Evangelho e Justiça foi tão legal para a tua vida e você pode aí transmitir para mais alguém. Vamos lá? Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. 21, Provérbios, verso 3. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. É forte, hein? Eu vou ler agora na Almeida Revista. Quem sabe tem alguém com a tradução da revista atualizada? Exercitar a justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Nós vamos entender. Embora hoje nós não vamos ter aquela análise teológica, tá? Hoje vai ser uma mensagem bem espiritual, uma mensagem bem, assim mesmo, dinâmica. Mas esse provérbio está falando muito pra gente, né? Enquanto muitas pessoas ficam no formalismo religioso, a gente vê muitas pessoas no formalismo da religião, que eu vou falar a verdade para vocês. Será que o provérbio está sendo claro aqui? Deus prefere que a gente seja justo, correto, direito. É muito melhor do que a gente oferecer sacrifícios a Ele. Sabe, então às vezes as pessoas hoje, a gente vê muitas vezes o Evangelho sendo vendido de tanto sacrifício, né? De tanta campanha, de tanta promessa, de tanta coisa para Deus, e às vezes Deus só está pedindo para a gente ser pessoas honestas. Seja bom no dia a dia da tua vida, seja bom começando para a tua família, para o teu lar. Depois seja bom no teu trabalho, seja bom para os teus vizinhos, seja bom na tua comunidade, na tua sociedade. Por fim, seja uma pessoa justa. E você vai ver que é muito melhor do que a gente sacrificar, do que a gente oferecer sacrifícios, ofertas. Deus se agrada muito mais de uma pessoa justa. E, em suma, é isso que o Provérbios está dizendo para nós. Mas hoje, como a gente não vai ter o contexto teológico, geralmente eu gosto de dividir a mensagem em duas partes, mas hoje nós só vamos ter um contexto prático. Mas antes, eu quero fazer um introito, fazer a introdução de como que a mensagem apareceu no meu coração. Eu já estou com essa mensagem, já vai fazer umas 2, 3 semanas. E há uns 2 meses eu estou anunciando meu carro para venda. Coloquei ele nos sites, né, de venda de veículo. E muitas ligações, todo dia tem um corretor ligando, tem uma pessoa ligando interessada, mas a maioria só liga para jogar o preço do que a gente tem lá embaixo, né? Assim, vender carro é terrível, né? Você vai num lugar, eles jogam tudo lá embaixo. E quando liga, só põe defeito. Eu vi na foto, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquele outro. É duro. E a gente já está quase 2 meses e meio. E nada, né? Ainda a Suzy falou: nossa, não vai vender. Eu falei: Suzy, está na mão de Deus. Mas semana passada, eu comecei a achar que Deus estava movimentando a coisa. De manhã, já mandou um WhatsApp uma pessoa para mim: você é do carro ainda? Está disponível? Eu falei: sou, que legal. Tá disponível. Aí a pessoa: eu quero saber da documentação. Aí eu já falei: legal, o cara está preocupado com documentação. Então, uma pessoa que está interessada, né, quer saber se o veículo está quente, está bom. Aí eu expliquei tudo certinho, ficamos ali a manhã toda, trocando figurinha, perguntando a mecânica,
Falei, não, o carro tá legal, tá em dia. Acabei de ir para a praia com o carro, foi e voltou, uma bênção. Falei, não, tá tudo certo. É só andar. E aí, começou a elogiar o veículo. Aí eu já falei, ué, é difícil, né, quem está comprando. Não, porque o carro está muito bom e não sei o quê. Ó, e quando foi umas 11 horas, ele já tinha fechado o negócio comigo pelo WhatsApp. Viu? Sabe quando você... Já até liguei para a Suzy, falei, amor, eu acho que vendeu o carro. Aí ela, nossa, bem, vendeu. Eu falei, eu acho que não, o cara tá... Pediu um desconto, eu dei um descontinho ali. Falei, não, tá, o cara, não, o preço tá ótimo. Falei, oh, meu Deus, é de Deus mesmo esse negócio. Aí você já começa a orar, né? Você já começa a dar glória a Deus. Você já começa... Aí eu falei, não, o carro está à disposição, você quer? A gente pode levar ele no teu mecânico, meu veículo levanta lá, fica à vontade para ele analisar, avaliar e tal. Aí depois do almoço, que começou, sabe quando você já começa a sentir que algo... Não, amigo, o negócio está fechado, você já guarda o carro aí para mim, reserva e não sei o quê. E aí à tarde ele começou com áudio. Então, meu colega, é que eu estou comprando um imóvel e eu vou dar esse carro no negócio. Aí, gente, vocês sabem onde eu trabalho, né? Onde eu trabalho, a gente, embora eu sou pastor, eu tenho minha profissão. E a gente desconfia, né? Aí eu estava no meu serviço, eu já comecei a coçar a cabeça e eu só ouvindo os áudios. Não, então, só que, olha, é isso aí, tá fechado, meu amigo. Nós vamos buscar esse carro aí hoje, mas eu só preciso que na hora que eu for com o dono do imóvel, que você vai falar que você está vendendo para mim por tal valor. Aí eu falei, isso aqui deve ser golpe da OLX, só pode ser. E eu estava tão feliz, falei, Suzy, conseguimos vender o carro, já começa a arrumar as coisas aí que nós vai... Aí, irmãos, por isso que eu falo, gente, você cristão, você precisa estar sensível nesses momentos. Porque a emoção da gente fica aflorada. Pô, o cara falou que vai pagar, é à vista, é no Pix, você fica... E nós cristãos temos que ter muita calma. E algo começou a me questionar, assim, sabe? E eu tentando sair disso. Eu falando, então, amigo, ó, não vai dar certo. Mandei um áudio. Porque, cara, eu sou muito certinho. Eu vou querer colocar o valor que eu estou vendendo no DUT, no recibo. Então, sabe? Não, pode colocar, Júlio, não tem problema não. Fica tranquilo. Isso é normal mesmo. Quando compra carro, põe o valor que quer lá no papel, mas eu só preciso que você fala para ele que você está vendendo por tanto. Aí quando foi umas 3:30 da tarde, sabe quando o Espírito Santo já falou assim, olha, filho, não dá certo. Gente, aprenda uma coisa, quem é das luzes não consegue andar nas trevas. A gente não consegue. Aí eu mandei para ele, aí eu já mandei por escrito. Aí eu mandei por escrito, falando, olha, fulano, quero agradecer, de carinho aí, você está desde manhã conversando comigo, mas eu não vou vender o carro para você, muito obrigado, tá? Agradeço mesmo, pode procurar um outro veículo. Não deu 5 minutos, o cara me ligou. Não, mas não faz isso comigo, pelo amor de Deus, eu já mandei as fotos do teu carro para ele ficou interessado, vai dar tudo certo, você está preocupado à toa. Eu falei, amigo, obrigado. Aí eu abri o jogo, falei, ó, cara, o Espírito Santo falou no meu ouvido, cara, não é hora ainda de eu vender meu carro. Então, eu agradeço. Não, mas eu estou pagando quanto você está. Muito obrigado, amigo. E encerrou. Eu sei que eu cheguei em casa à tarde, voltei de serviço, murcho, né? Você volta todo desanimado, porque você está 2 meses tentando vender e nada sério, né? Só fica aquela coisinha de... Aí eu cheguei a Suzy, e aí, bem? Falei, e aí que Deus não deixou eu vender. Por quê, irmãos? Porque poderia ser um golpe, né, que a gente tem visto aí muito na internet, do cara que compra e outro vai buscar e fica aquele rolo e no fim, quem sai no prejuízo é quem está vendendo e o outro lá da outra ponta, né? Então, o que eu queria explicar nessa noite? Que Deus falou muito no meu coração. Eu cheguei em casa à noite, fiquei pensando sobre isso. Aí você dá aquela pontinha de arrependimento, aí você fica assim, puxa, eu devia ter vendido, né? Se o cara vem aqui, se ele me pagou o PIX, aí você fica com aquilo na cabeça. Mas não adianta, irmãos.
quem anda na luz não se incomoda ao andar nas trevas. Você se sente incomodado. Você fica incomodado com a coisa errada. Você acha que, com que cabeça que eu ia virar para uma pessoa e falar que eu estou pagando, vendendo por outro valor, né? Embora às vezes podia estar os dois até junto ali no golpe, né? Você vê tanta coisa que nós temos hoje em dia, irmãos. E aí Deus trouxe essa mensagem no meu coração sobre justiça, sobre honestidade. Que muitas vezes as pessoas estão angustiadas, cheias de problemas, por quê? Porque elas não ouvem a voz de Deus. Deus até falou para você não ir naquela direção, mas você foi. Deus até falou para você não se juntar com aquela pessoa, mas você foi lá e se juntou e fez negócio. Deus até falou, não vai dar certo aquilo lá, você foi lá e fez aquilo lá. Você está entendendo? Que muitas vezes o Espírito Santo fala, mas nós não estamos sensíveis. E aí a gente acaba criando para nós o quê? Situações angustiantes. Porque depois que você entrou num problema, o que acontece? Eu tenho que procurar a polícia. Não é assim? Aí sobra tudo para coitar da polícia. Sendo que com cautela e honestidade, a gente consegue evitar muita dor de cabeça na vida da gente. Vamos lá então? Então eu quero falar 3 coisas nessa noite. Está lá no quadrinho da internet que a gente postou lá a mensagem. Primeiro, sobre honestidade. Segundo, fala para quem está do lado aí, ó, honestidade. Fala para quem está, não dorme não, minha benção. Segundo, tenha consciência limpa. Você da internet, tem consciência limpa, meu querido e minha querida. E terceiro, que é o mais legal de tudo, irmãos. Quando a gente fizer o passo 1 e passo 2, é o terceiro. Fique livre da angústia. Fala para quem está lá, se livre da angústia. Você está entendendo? Quando você age no primeiro passo e no segundo passo, você pode ter certeza que 80% dos teus problemas você resolve. Você os evita. Então vamos lá. Primeiro ponto. Sobre a desonestidade. A honestidade, irmãos, é uma das mais importantes qualidades para aqueles que desejam seguir Jesus. É honestidade. Se você olhar o Novo Testamento, você vai ver que ele está recheado intrinsecamente, não é de maneira explícita, mas nas sobrelinhas, nas entrelinhas, você lê o Evangelho, 90% dele está falando de ser justo e de ser honesto. No mundo onde cada vez mais e mais ser honesto é sinônimo do quê? É banal, né? Ingênuo. Isso é muito bobinho, isso é muito ingênuo. Não é assim que as pessoas falam, né? Você tem que ser mais espertão, você tem que ser mais espertona. Cuidado, irmãos. O Evangelho nos chama para um contraste, aonde uma sociedade que vivemos relativiza as coisas. Não tem problema não, pode vender. Fala para aquele lá que você está pagando, vendendo mais caro, que diferença ia fazer? Relativizar, no dicionário, tornar tudo muito simplório, muito permissivo. Isso é relativizar. Na ética, relativizar, olha que legal, está no dicionário Wise. É a doutrina segundo a qual os valores morais não apresentam validade universal e absoluta. Preste atenção. Ele está dizendo isso, ó. Os valores morais, ou seja, aquilo que a gente aprendeu lá com os nossos pais no passado. O que é hoje a sociedade é tão relativista? O que ela faz? Essas verdades aí absolutas e universais não valem nada. Não tem problema não. É uma mentirinha só. O que uma mentirinha vai fazer? É só uma mentirinha. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina? Aí mesmo no capítulo 21, Provérbios, não fecha o capítulo 21 não, porque é um estudo hoje em Provérbios 21. Vamos no verso 6. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. O que eu já vi de gente ficar rico da noite para o dia e também pobre da noite para o dia, porque ela foi algo que foi desonesto, foi algo que foi ilusório, foi passageiro.
provérbio está dizendo aqui. É uma armadilha. Não, tem mais, irmãos, tem mais. Cuidado. No dia a dia, na nossa vida. Vamos viajar agora lá no capítulo 20. Vai um pouquinho para trás, volta um pouquinho. Provérbios 20, no verso 21. Olha o que fala sobre a riqueza. Tudo na Nova Tradução. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Está entendendo? Ah não, mas esse servicinho aqui, fica tranquilo. Irmãos, você que é cristão, é melhor você não compactuar. Ah, mas eu vou parecer que eu sou um bobo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Você que sabe, meu querido e minha querida. A Bíblia está ensinando. Se você não quer obedecer, o que eu posso fazer? Aí depois vem pôr a culpa na igreja, pôr a culpa no pastor. A Bíblia está ensinando. Olha o verso 10, no mesmo capítulo 20. Isso tudo sobre riqueza, irmãos. Provérbios 20, verso 10. O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Você sabia que era muito comum naqueles tempos, no Oriente, na hora deles fazerem ali as suas trocas, as suas vendas, os seus comércios, fazer o quê com as balanças? Pôr um pouquinho um pezinho diferente. Então, queridos, tem coisa que a desonestidade não dá. Sabe qual que é a conclusão? São diversas passagens no Evangelho que nos ensinam que a honestidade, meu querido, pode nos livrar de muitas armadilhas. E que Deus, Ele abomina a pessoa que não anda de forma honesta. Ai, mas se eu falar a verdade vai ser duro. Irmão, se tem que falar a verdade, tem que falar a verdade. O que foi o começo, o subtema? Vamos ver se alguém lembra. Eu pedi para falar por mão do lado. Qual que é o subtema da mensagem? Ixi, pegou, pastor. Oh. Porque eu falei, o tema é justiça, evangelho e justiça. E o subtema? Pode falar, eu achei que tinha falado. Eu falei, evangelho é agradar a Deus. Não se preocupe, irmão, se você está agradando a Deus, fique em paz. É muito mais importante você agradar a Deus do que você agradar a homens. É muito melhor, você da internet, minha benção, agradar a Deus do que agradar a homens, seres humanos. Ah, pastor, o senhor está falando que é para eu ser mais educado com as pessoas? Não é isso, por favor. Aí já tem aqueles espíritos iluminados que pegam as coisas e distorcem. Não. A Bíblia fala para a gente ser cortês, bondoso com todos. Só que você não precisa contar uma mentirinha para agradar ninguém. Você não precisa agir desonestamente para agradar ninguém. Você não precisa fazer algo que vai contra a tua conduta cristã para agradar ninguém. Obrigado, irmão. Pode apagar as luzes. Conclusão. Que Deus está nos ensinando que a honestidade pode nos livrar de muitas armadilhas. Eu estava até assistindo essa semana na internet. Já estou encerrando já. Vai ser rápido a palavra. De uma senhora que chegou no açougue. Tinha que ser açougue, né, pastor? Chegou lá na horinha de fechar. O cara já ficou até bravo, né? Porque já tinha limpado tudo. Eu já trabalhei em açougue, eu sei. Quando você limpa tudo, a tábua de polipropileno, você já passou, espatulou, você já limpou, lavou. Aí chega alguém e fala, dá para você cortar uma carne? Putz, aí você... aí é duro, né? Aí chega lá no finzinho, já está tudo fechando. A senhorinha chega pro balconista e fala assim, ô moço, o senhor tem um frango aí? Aí o cara vai no freezer. E final do expediente, só tinha um frango dentro do freezer. Aí ele pega o frango e põe na balança. Tem sim, senhora, aqui, ó. 1,2 kg. Aí a mulher olha e fala, ai, eu queria um pouquinho maior. Você não tem um pouquinho maior? Aí o cara, olha como que é as coisas. Pegou o frango, voltou de volta o frango, colocou de volta no mesmo freezer vazio, mas a pessoa está do outro lado lá, ela não está vendo. E pegou o mesmo frango e pôs de volta na balança e continuou com o dedinho segurando um pouquinho assim, ó. 1,7 kg. Espertão. Ah, isso aqui não vai perceber. 400 e poucas gramas, né? A pessoa vai... Na hora a senhorinha vira e fala, ah, que bom, eu vou querer levar os 2. O cara tá até hoje dentro do freezer procurando esse outro frango lá.
Está entendendo, irmãos? Você está vendo como que é a desonesto? Não era mais fácil ele virar e falar, só tenho esse, senhora? Ele tentou dar um jeito. Irmãos, aprenda, não tem como dar jeito. Fala para quem está do lado, não tem como dar jeito. O que a Bíblia ensina, irmãos? Mateus, Jesus nos ensinou. Sim, sim, não, não. E eu vi isso aí no Facebook, eu achei legal, um cara contando, que sabe contar história, né? Rapaz, mas eu quase fiz xixi nas caras, de tanta risada que eu dei. E o cara falou, ó, o açougueiro está até hoje dentro do freezer procurando frango para a senhora, porque o cara não teve coragem de voltar, né? Vai falar o quê para ela? O outro frango eu perdi? Ai, me vê os dois, por favor. Ó, sabedoria, né? Tá entendendo, irmãos? Segundo ponto, para a gente encerrar. Tenha consciência limpa. Você conhece aquela frase? Deitar a cabeça no travesseiro e descansar em paz? Não tem uma frase que fala isso? E essa frase, irmão, significa muito na vida da gente. Há quem diga que dormir em paz no seu travesseiro é um dos maiores tesouros de todo o mundo. Tem gente que gostaria, não consegue. Ter a consciência limpa é uma outra característica para um seguidor de Jesus. Não tem como sermos seguidor de Jesus se não tivermos a consciência limpa. O nosso Senhor, Ele jamais compactua, Ele jamais se liga, se junta a qualquer coisa que não seja ética, a qualquer coisa que não seja moral, a qualquer coisa que não seja virtuosa. Interessante que uma vez veio um rapaz prestar um serviço aqui, a gente estava conversando, e ele falando todo alegrinho que ele doou as tintas lá na igrejinha dele para pintar. E ele estava me falando que ele não está mais indo na igreja, né? Aí, é assim, a pessoa vem aqui, aí você sempre começa, né? Pô, então, e aí, você é crente também? Você é da igreja? Ah, irmão, eu era. Ixi. Aí eu já por dentro, falei, ô Jeová, mais um agora, vai, hein? Agora vai. Não, mas ixi, lidar com esse negócio de pastor é duro, viu? Eu falei, ixi, oh, meu Deus. Eu falei, é duro, né, rapaz? Eu falei, não é fácil não. Ainda bem que eu não tinha falado que eu era pastor, né? Falei, não é brincadeira não, né? Aí ele, não, eu saí da minha igrejinha porque eu fiquei muito triste. Eu falei, o que aconteceu lá, irmão? Não, eu quis pintar a igreja, eu doei as tintinhas lá pro pastor. E aí eu fiquei esperando, e não pintava, passou 2 meses, passou 3 meses. E eu lá, eu sem graça, perguntar. Aí era uma igreja um pouco grande, eu fiquei sem graça, e olhava as paredes tudo do jeito que estava, eu falava, mas ninguém pintou isso aqui, tal. Aí um dia ele foi perguntar, né? Irmão, você sabe da que vai quando? Então, é que a casa do pastor agora estava precisando, e ele levou para lá para pintar. Você está entendendo, irmãos? Deus, Ele não compactua com esse tipo de coisa. Sabe? Eu acho que nós cristãos somos nós que temos que dar o primeiro exemplo. E não é porque é pastor, não. É porque é cristão. Qualquer um que se identifica, que se diz seguidor de Jesus, tem que ter pelo menos um mínimo de ética, de moral. Está entendendo? No fim perdeu a vida, o rapaz saiu, não quer mais nem saber de igreja, porque agora para ele toda igreja é ruim, todo pastor é ruim. Eu falei, não é assim não, meu amigo. Vem domingo aqui. Não, eu venho, vem nada. Eu venho. Está entendendo? Olha como quando um cristão age desonestamente, quanto ele faz mal a si mesmo e faz mal para os outros. Você está entendendo? Ele faz mal para si mesmo e ele faz mal para o outro. Então você tem que parar para prestar atenção nas suas atitudes, meus irmãos. E você pode ver, o povo do mundo é o povo que mais cobra nós, né? Eu vejo lá no meu trabalho, se escapa uma palavrinha já que não era, já fala, nossa, você é pastor, hein? É a primeira coisa que nós somos medidos pelo mundo aí fora. Da família, então, quando não tem alguém que não é crente, misericórdia. Aí é só você dar uma rata lá no almoço de família, já fala lá, tá indo na igreja não sei pra quê. Não é assim? Não é, irmãos. Então Jesus, lembra uma coisa, irmãos. Aquilo que não é ético, aquilo que não é moral, aquilo que não é virtuoso, cuidado, começa a sair fora. Vamos abrir lá em Provérbios 20? Olha no verso 27.
Eu achei muito bonito esse versículo. Capítulo 20, verso 27. Vocês estão dando risada, é sério, irmãos? O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Agora vem a pior parte. Fala para quem está do lado aí, ó. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Rapaz, quando eu li esse versículo, velho, eu fiquei com medo de mim mesmo. É sério. Que a gente consegue ser um aqui, né, dentro da igreja, você consegue ser. Por isso que eu falo que a coisa mais difícil é você procurar cristãos que são verdadeiros. Porque o que adianta a gente chegar aqui dentro da igreja e ficar todo mundo assim, aleluia, tudo bonitinho, santinho. Irmão, nós temos que ser aquilo que nós somos lá. Então tem que ser um reflexo daqui dentro para lá fora e de lá fora para aqui dentro. Está entendendo? Tem que ser um reflexo. Olha, você está vendo que ninguém pode se esconder de si mesmo. Deus deu consciência para nós, irmãos. Não está lá, Paulo ainda não usou? Que cada um examine a si mesmo. Sabe? A gente tem que começar a entender que o Evangelho é um estilo de vida. Não é simplesmente nós dizermos somos cristãos. A gente precisa ser a diferença. A gente não precisa falar de Jesus o dia inteiro, mas através das nossas atitudes de honestidade, das nossas atitudes de justiça. Jesus não nos ensinou lá a buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Então, irmãos, quando nós buscarmos o reino e a justiça, você pode ser a justiça de Deus nessa terra. Haja com a justiça, com equidade. E você vai manifestar esse Jesus maravilhoso. Você não vai precisar falar que você é crente. Você não vai precisar falar glória a Deus. Você não vai precisar falar de Jesus. Mas só de você manifestar os atributos que o Senhor espera em nós. Eu só gostaria de viajar. Marca Provérbios aí. Vamos viajar para Filipenses. Tem um texto que eu já estou encerrando. Está acabando já. Rapidinho. É porque esse texto de Paulo é tão legal. Eu ia só citar, mas eu quero ler com você. 4, Filipenses 4, lá no finalzinho, Filipenses. A carta de Paulo aos cristãos. Filipenses, acharam aí? 4, verso 8 ao 13. Finalmente, eu vou ler na Almeida, Revista Atualizada. Finalmente, irmãos, aí se você tem a Bíblia e quiser grifar, e vai grifando, ó. Tudo que é, grifa, verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude alguma e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha que interessante, hein? Paulo, ele elenca várias qualidades nas quais o pensamento do cristão tem que procurar. Coisas que são verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, virtuosas, né? Se há virtude, virtuosas. Começa a colocar isso na tua vida, no dia a dia. Começa a colocar isso. E por último, para a gente encerrar, pode ter certeza que uma consciência limpa, ela vai trazer a consequência que vai te fazer você ficar livre da angústia. Livre da angústia. Por último, mas não menos importante, boa parte, irmãos, dos nossos problemas surgem justamente porque a maior parte, né, não estou falando que todos, tá? Mas boa parte dos problemas é justamente porque as pessoas elas não querem agir como Jesus agia. Elas querem dizer que são cristãs. Elas querem dizer que são seguidoras de Jesus, mas elas não querem agir como Jesus agia. No dicionário, a palavra angústia significa
perda da paz interior. Perda de paz interior. Angústia no dicionário significa insegurança, culpa, mal-estar. Será que às vezes você fica agoniado, você fica com aquele sentimento? Você pode ter certeza que ao procurar ter uma consciência limpa, irmãos, a gente vai ficar livre de boa parte das nossas angústias e dores. Mas o que é, pastor, né? Uma consciência limpa. Vamos viajar lá para Provérbios. Agora volta para Provérbios 21. Estamos encerrando. Já é o último versículo. É bom que assim vocês não dormem. Provérbios 21, no verso 18. Capítulo 21, verso 18, na nova tradução. Olha o que Deus está falando, irmãos. As pessoas honestas ficam livres da angústia, e os maus sofrem em lugar dos bons. Provérbios 21, verso 18. Eu vou ler de novo. As pessoas honestas ficam livres das angústias. Logicamente, irmãos, eu não estou aqui afirmando que toda a angústia do ser humano é em razão da falta de ética. Lógico que não. Que toda a angústia do ser humano é porque é da desonestidade, do mau caráter. Logicamente que não. Mas boa parte dos nossos problemas acontecem justamente pelo fato da gente não compartilhar a visão do nosso Jesus. Compartilhe a visão de Jesus, que você pode ter certeza. Você só vai avançar, você só tende a lucrar com isso. E olha, interessante, o Provérbios fala mais, né? Os maus sofrem em lugar dos bons. Pergunta para quem está do lado, está sofrendo? Ô, Jeová. Está sofrendo aí, irmãozinho? Tá? Você de casa está sofrendo aí? Provérbios está dizendo que os maus sofrem em lugar dos bons. Então chega de sofrimento. Jesus, Ele quer essa noite restaurar a tua vida, restaurar o teu coração, tirar esse peso dessa angústia que está dentro de você, com toda certeza. Aleluia. Sabe, não estou dizendo que todo que sofre é mal, por favor, não é isso, né? Às vezes a gente passa por sofrimento e não somos maus. São as provas, as provações, os desertos. Mas a maioria do sofrimento humano, a grande maioria do nosso sofrimento pode ser evitado se a gente agir como Jesus agia. Se nós fizermos como Jesus fizesse. Sempre pense nisso. Busque mais a Deus, viva mais no reino de Deus, ande mais na sua justiça, porque você pode ter certeza, todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Então não esqueça, irmãos, 3 lições que nós aprendemos. Sobre a honestidade, sobre a consciência limpa e ficarmos livres da angústia. Evangelho e justiça. Evangelho é agradar a Deus. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer